E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo mais ou menos? Bem-vindo para mais um vídeo do canal, gente. Vamos lá. No começo eu já vou deixar uns avisinhos para vocês. Eu pretendo postar vídeo toda sexta-feira, às 19 horas, tá bom? Caso aconteça algum imprevisto que não dê pra gravar, eu vou deixar meu Instagram aqui, vocês me seguem lá que eu aviso quando tem vídeo novo ou quando se ocorrer algum imprevisto, né? Eu vou avisar lá pra vocês, então não esquece de me seguir. Então, hoje o caso é um caso meio que especial, assim, especial entre aspas, a gente. Um dos primeiros casos que eu li, entendeu? Que eu me interessei realmente. Que veio desse livro aqui. Gente, esse livro aqui foi o primeiro que eu comprei relacionado a casos criminais, tá bom? Esse, em específico, é só casos de serial killers mulheres, gente. E o caso de hoje é logo o primeiro, tá? Do livro. Esse livro é lindo, tá, gente? Ó, ele é maravilhoso. É logo o primeiro. E, gente, é perfeito esse livro. E o caso de hoje é sobre a Elizabeth Bathory, a famosa Condessa Sangrenta. Gente, só pelo apelido Condessa Sangrenta, a gente sabe que boa coisa não foi, né? A Elizabeth, ela nasceu no dia 7 de agosto de 1560, em um dos clãs da Europa da época mais, sabe, os tops, sabe? Um dos mais ricos, um dos mais temidos da época, entendeu? Então, obviamente, a Elizabeth, como a família dele era muito rica, ela era uma herdeira de uma riqueza absurda, sabe? E desde pequena, assim, de acordo com os relatos assim que teve, ela cresceu em uma família que maltratava muito os criados, né? Que infelizmente naquela época era normal, gente, né? Estamos falando de 1500 e tarará. Ela tinha uma educação impecável. Gente, ela falava 5 idiomas: alemão, grego, latim, eslovaco e húngaro. Gente, era sabe, uma perfeita condessa, sabe? Ela já foi criada para ser a condessa perfeita, né? Naquela época também, era normal as pessoas casarem muito novas. E com a Elizabeth não foi diferente. Aos 10 anos de idade, ela ficou noiva do conde Ferric Nadast. Eu acho que é assim que fala, gente, Nadast. Eu acho, tá? E quando as pessoas ficavam noivas naquela época, era de costume a noiva se mudar pra casa do noivo. Então ela se mudou pro palácio da família do Ferric e houve rumores que ela teve um caso com um camponês e desse camponês teve uma gravidez, né? Que quando o bebê nasceu simplesmente dispensaram e vida que segue. Ficou tudo em segredo porque afinal, né, a futura condessa não podia fazer isso, né? Não podia ter um caso. Então, simplesmente descartaram a criança e pronto. E no dia 8 de maio de 1574, aos 14 anos, Elizabeth se casou com Ferric diante de 4.500 convidados. A festinha foi, sabe, só pros mais chegados, né? 4.500 convidados, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, de presente de casamento, o Ferric deu pra ela um castelo na Hungria. E esse castelo foi o lugar onde a maior parte dos crimes que a Elizabeth cometeu foi lá, entendeu? O Ferric e a Elizabeth, naquela época, gente, era muito normal as pessoas já se casarem, pá,
filho, né? Mas eles demoraram para ter filhos. Mas não foi por conta de infertilidade de nenhuma das partes, tá? O que aconteceu? Com 3 anos de casado, o Ferenc, ele foi pra uma guerra, né? Contra os otomanos. Aquela famosa guerra dos 13 anos, né? Contra os otomanos. E por conta disso, ele ficava muito ausente, sabe? E demorou 10 anos pra eles ter o primeiro filho deles, né? Mas, assim, a Elizabeth, ela já era uma pessoa que demonstrava ser um pouco conturbada, sabe? Diferente. Vou falar diferente, gente, né? Porque, enfim, normal não é, né? E casou com uma pessoa também que não batia muito bem das ideias. Por quê? O Ferenc, na guerra, ele era uma pessoa muito violenta. Tipo assim, você já tá numa guerra, você já é violento, mas ele era fora do normal, entendeu? E ele não só matava, assim. Quando ele pegava as pessoas, assim, que era contra eles, os otomanos, gente, ele torturava antes de matar. Enfim, ele era bem sádico, né? E a Elizabeth também não ficava pra trás, né? Mas o Ferenc, na guerra, ele até ganhou um apelido, gente. Sabe? Ele era bem famoso pelas torturas, né, que ele fazia com os inimigos dele. O apelidinho do Ferenc era o Cavaleiro Negro da Hungria. Gente, ele era muito cruel contra os seus inimigos, sabe? E sendo cruel com os seus inimigos, ele aprendeu, né, alguns truques para torturar as pessoas. E ele ensinou para quem? Nada mais, nada menos que Elizabeth, né? Gente, ele e ela, sabe, se divertiam torturando criados, sabe? E é uma coisa muito, muito complicada, gente, porque já é um criado e ainda você vai torturar. E detalhe, eram mulheres que eles torturavam. A Elizabeth torturava mulheres, criadas novas, criadas, sabe, meninas, garotas novas, sabe? Uma das torturas que o Ferenc ensinou pra Elizabeth foi pegar um papel, molhar de óleo, banhar no óleo, enrolar nos dedos dos pés das criadas e colocar fogo. E eles ainda colocaram o apelido dessa tortura de chutar estrelas, porque ele colocava fogo e as, né, criadas ficavam pulando e as... Ai, gente, é um absurdo, um negócio fora do normal, sabe? E o Ferenc também deu um presentinho pra Elizabeth. Ele deu uma luva com garras que ela usava, vocês já sabem pra quê, né? Mas em 1601, né, além do Ferenc, a Elizabeth encontrou outra pessoa para ajudar ela a torturar as criadas. A Ana d'Arvolia. Tinham boatos que a Ana, ela era bruxa, né? E os outros criados falaram que depois que a Ana chegou, a Elizabeth ficou mais cruel do que ela já era. O Ferenc ensinou a Elizabeth a torturar. E a Ana ensinou a Elizabeth a matar. Gente, depois da chegada da Ana, o negócio começou a ficar muito complicado. E, gente, por eles serem uma família muito rica, sabe, muito poderosa, ninguém fazia nada, porque começou a morrer muitas criadas, só que ninguém ia ir contra a condessa, entendeu? E o conde. E assim, conforme a guerra foi acontecendo, né, contra os otomanos,
o rei começou a cair em decadência, o reino começou a cair em decadência. E o rei da época pediu dinheiro emprestado pro Ferric e pra Elizabeth. Uma pessoa que já se sentia que nada poderia acontecer com ela, pelo status dela, agora se sentiu uma pessoa intocável. Afinal, até o rei devia favores para eles, né? Os pastores das igrejas próximas ao castelo, eles eram muito chamados para fazer funerais. E a Elizabeth, sempre com a desculpa de elas estão morrendo de cólera ou doenças naturais, causas naturais, né? Só que, obviamente, com o aumento das mortes das criadas, começaram a ter suspeitas, né, do que estava acontecendo ali. Um dia, um pastor, irritadíssimo com a situação, porque ela apareceu lá na igreja pedindo para eles fazer a oração para enterrar aquele caixão. E aquele caixão, gente, era um caixão enorme, que as pessoas estavam falando que tinham 3 cadáveres ali dentro. Então um dos pastores se revoltou, né? E com razão, né, gente, óbvio. E falou pra ela que aquilo era um absurdo, né? E que eles não iam fazer aquela oração e tudo mais. E ela falou que ela tinha uma família muito grande, que aquilo que ele estava fazendo com ela era errado, né? Já começou a jogar tipo assim, se você falar alguma coisa ou se você não fazer isso, a minha família se resolve com você. Ou seja, ameaçando os pastores, né? Só que o pastor não deixou isso fácil, né? Ele falou pra ela que ela tinha parentes, só que ele também tinha um parente que era Deus, que ele não tinha medo e que já que ela não estava fazendo nada, ela desenterrar, abrir as covas das criadas para poder investigar. A Elizabeth saiu de lá transtornada de dentro da igreja, né? Porque afinal, né, foi o primeiro que bateu de frente com ela, né? Mas o Fermic também tava lá, ele foi conversar com o pastor para tentar acalmar ele e tudo mais. E aos poucos o Fermic, a Elizabeth, ela começou a ficar muito, sabe, descuidada, sabe? Com o passar do tempo, os serial killers acham que eles nunca vão ser pegos, sabe? Os psicopatas acham que nunca vai ser pego. Só que é aí que eles se ferram, aí que eles se enganam, porque eles, gente, eles param de ter cuidado, entendeu? Eles começam a ser mais descuidados, né? E o Ferric, ele sempre ia passando o pano pra ela, né? Tentando acalmar toda a situação e tudo mais. Só que o que aconteceu? Em 1604, o Ferric adoeceu e morreu. Gente, mais uma vez, houve uma mudança na Elizabeth pra pior. Depois que o Ferric morreu, parecia que ela tava descontando tudo aquilo, toda a raiva que ela tava, né, pelo marido ter morrido, nas criadas, né? Então o que já era ruim, piorou, né? Com a morte do Ferric, ela, gente, uma coisa que era um hobby dela, que era torturar, né, matar as criadas, começou a ser uma obsessão, sabe? E, gente, cada dia que passava, mais pessoas saíam mortas de dentro daquele castelo, sabe? E as desconfianças das pessoas, obviamente, só aumentando, né? E nesse meio tempo, ela e a Ana juntou um esquadrão para torturas. Gente, é inacreditável, mas tudo bem. Eram 2 pessoas, né, que tinha sobrado, né, já que o Ferric morreu. A Elizabeth e a Ana. O esquadrão aumentou pra Dorca, Ilona Jo, Kathleen e
Frixo. Eu acho que é Frixco. Gente, é um nome muito estranho. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá bom? Eu não sei pronunciar coisa húngara, gente. Pelo amor de Deus, me perdoa. Gente, a Ana, a Dorca e a Ilona eram as mais cruéis, sabe? Elas botavam terror, assim, nas criadas, né? Já a Kathleen, ela era meio que obrigada a estar ali, né? Devido, né? A patroa dela tá mandando. E ela já foi pega tentando ajudar as criadas que foram torturadas. Pegaram ela, né? E deram uma surra nela, né? Então depois disso ela parou de ajudar. Já o Fixco, ele era muito novo, né? Então ele tava ali acontecendo, ele foi se envolvendo, enfim. Quando viu já tava dentro, né? Em 1609, a sua fiel ajudante, a Ana, morreu. E novamente a Elizabeth teve uma mudança, né? Só que, gente, obviamente, só entrava criadas e saíam mortas. Então, quando a Elizabeth ia atrás de criadas nas vilas, os camponeses simplesmente escondiam suas filhas. Porque não ia dar as filhas dela pra uma mulher que tava matando elas. Porque todo mundo já sabia o que estava acontecendo. Mas como ela tinha um status muito grande, ninguém fazia nada, né? E naquela época os camponeses, eles não tinham direito a nada. Eles não podiam falar nada e pronto, acabou. Entendeu? Gente, e também por conta que o Frank morreu, a riqueza da Elizabeth deu uma caída. Por quê? Porque a maior parte da riqueza deles estavam vindo do quê? Da guerra, entendeu? Ele tirava, o Frank, ele ia pra guerra e ele tirava as riquezas, os ouros das pessoas que ele matava e levava. Então a riqueza deles era grande. Só que ao mesmo tempo, com a guerra e a morte do Frank, parou de entrar o dinheiro pra ela, assim, entendeu? Só ficou o dinheiro da herança do Frank e nisso ela começou a ter umas certas dificuldades financeiras. Então ela teve uma ideia genial, né? Porque já que os camponeses não estavam dando as filhas mais pra ela, o que ela fez? Eu vou ter que arrumar uma forma, achar um jeito de trazer mais garotas pra mim, porque eu preciso torturá-las e matá-las, porque ela era uma sádica, uma maluca, gente. Ela era doente mental, porque eu não tenho outra explicação. Então, o que ela fez? Já que eu sou uma mulher muito educada, falo 5 idiomas, vou abrir uma escola de etiqueta para garotas. Que o nome era Geniceu, tá? Era um colégio para etiqueta, gente. Geniceu era só o nome, mas era um colégio para ensinar educação para as garotas. Então, o que ela fez? Ela abriu esse colégio, essa escola, né? E chamou as filhas dos nobres da região. Então, foram garotas importantes para a sociedade, para dentro daquele castelo. E para ela era perfeito. Por quê? Porque vinha o dinheiro que ela estava precisando e as garotas que ela precisava torturar, né? Só que, gente, obviamente, enquanto ela estava mexendo com os camponeses, ninguém fez nada. Só que quando ela começou a matar as jovens das famílias nobres, ela começou a ter um problema. Por quê? Porque as pessoas começaram a perguntar o que estava acontecendo. E cadê a minha filha? Entendeu? E quando uma pessoa daquela época nobre, rica, ia atrás da filha, eles queriam respostas, entendeu? Então a pessoa era obrigada a dar uma resposta pra eles. E o melhor foi a desculpa da Elizabeth pra morte daquelas garotas. Porque sim, gente, ela matou todas as garotas.
Todas as garotas ela matou. E quando questionada, a desculpa dela foi que uma das garotas sentiu um ciúmes absurdo das outras, porque as outras garotas estavam saindo melhor que ela, e ela matou todas e depois se suicidou. Obviamente essa desculpa não colou, gente, né? Então, o que o rei teve que fazer? Investigar a Elizabeth. O rei, ele tinha uma pessoa de confiança, que foi quem ele mandou investigar a Elizabeth, que era o Thurzo. Só que tinha um problema. O Thurzo, ele era um dos melhores amigos do Conde Fermac. E no leito de morte, ele pediu pro Thurzo cuidar da Elizabeth. Só que ele precisava colocar na balança, entendeu? Porque era obrigação dele investigar ela, entendeu? Então ele entrou em contato com os filhos e genros da Elizabeth e falou o que estava acontecendo, as desconfianças, e que ele teria que investigar a Elizabeth. Eles fizeram um acordo, assim, que poderiam investigar a mãe dele, né? A mãe deles e a sogra, né? Porque naquela época quem resolvia eram os genros, né? Também as filhas não tinham poder de fala, mas enfim, né? Eles fizeram um acordo que eles poderiam investigar. Porém, a Elizabeth não poderia ir a julgamento público, ou seja, não poderiam levar elas para ser julgada ao público, entendeu? Ela teria um julgamento, só que ali, quietinho, só ela, o juiz e o rei e o Thurzo, entendeu? E com a autorização, né, dos filhos dela e dos genros, ele começou a investigar. Gente, ele se convidou pra passar o Natal com a Elizabeth, né? Obviamente, a Elizabeth já começou a desconfiar, né? Porque não era uma coisa muito comum uma pessoa ficar se convidando pra passar o Natal com a pessoa, né? E foi o Thurzo e o rei, né, passar o Natal com a Elizabeth. Ela foi uma anfitriã perfeita, porém o nervosismo era muito aparente. Gente, a refeição ocorreu tudo bem, né? E na hora da sobremesa foi servido um bolo para o rei e para o Thurzo em formato de laço. Era um bolo muito estranho, né? Eles relataram que era um bolo estranho, a cor era estranha, o gosto era estranho. Só que assim que eles comeram o bolo, eles já saíram dali passando mal. Então eles teve a certeza que ela tentou matá-los, né? Então, simplesmente ali, depois daquilo, dela tentar matar eles, que o Thurzo, antes de se convidar pra passar o Natal na casa dela, né? No casa não, gente. No castelo dela, né? Ele investigou pelas vilas e as pessoas falaram que foram mais de 100 meninas que entram ali dentro daquele castelo e não voltou, sabe, pra casa. Saíram de lá em um caixão. E teve pessoas que falaram que foi cerca de 175 a 200 meninas, sabe? Então ele já tinha as provas que estava acontecendo alguma coisa no castelo. Ele só precisava ter a certeza que tinha alguma coisa de errado. E nisso ele se convidou pro Natal. E depois da tentativa de assassinato que ela fez contra ele e o rei, eles decidiram, após alguns dias da ceia de Natal na casa dela, invadir o castelo. Gente, assim que ele entrou no castelo, ele deu de cara com o corpo de uma das criadas lá no chão, jogado no chão.
E mais garotas na frente, se agonizando, sabe? E ele foi andando pelo corredor e encontrou uma das muitas salas que eles torturavam as pessoas. E ele chegou na hora exata, sabe? Pegou eles no flagra, sabe? Ele nunca relatou de fato se a Elizabeth estava lá. Mas ele relatou que estava a Ilona, a Dorca, a Kathleen e o Fixco. A Elizabeth, ele não falou nada. Provavelmente por conta que o julgamento dela ia ocorrer separado dos ajudantes dela, né? Porque como foi feita a promessa, ela não ia ser julgada a público. Gente, há muitas contradições, assim, no número de mortes que a Elizabeth e o esquadrão dela da morte fez. Uns falam que foi 175 a 200, outros falam que passa de 600 mortes de criadas, sabe? E ela foi julgada pelo crime. Só que o julgamento dela sempre foi escondido. Tanto é que só foi encontrado registros desse julgamento sigiloso dela em 1720, entendeu? E ela foi julgada e condenada à prisão perpétua. Só que a prisão perpétua dela era o quê? Os calabouços dela, sabe? E ela foi condenada à prisão perpétua no calabouço do castelo dela, onde tempos antes ela guardava os corpos das criadas dela, entendeu? Gente, o relato do Thurzo e dos oficiais que foram junto com eles para invadir era que as paredes eram lavadas de sangue, sabe? E conforme eles pegaram a Elizabeth para prender, ela foi gritando pelos corredores do castelo que ela não era culpada, que aquilo ali era tudo coisas dos criados dela. E quando ela foi questionada do porquê que então, já que foi os criados dela que estavam fazendo aquilo, elas e ele, né, que são os criados dela, que torturava, né, segundo ela falou que ela tinha medo deles, por conta disso ela não entregou, né. Gente, obviamente essa desculpa não falou. E a Ilona, Jó, a Dorca e o Fixco, eles foram condenados à morte. Eles foram mortos por conta dos crimes que cometeram. Já a Kathleen, ela foi jogada dentro de uma prisão e ficou lá apodrecendo na cadeia. Porque relataram a eles que ela tentava ainda ajudar as criadas e tudo mais, né? Que ela parou só depois que tomou a surra, né? Pra parar de ajudar as criadas. Então eles tiveram piedade dela e jogaram ela numa cela e deixou ela apodrecer lá. Sabe, gente, é muito complicado tudo isso, por quê? Porque enquanto tava matando os filhos dos camponeses, as filhas dos camponeses, os filhos dos pobres, né? Vamos ser sinceros. Não acontecia nada contra ela, entendeu? E várias pessoas falavam, as pessoas desconfiavam, as pessoas falavam, gente, tem que fazer alguma coisa, porque essa mulher tá sem controle, né? E ninguém fazia nada. Só fez quando ela mexeu com as famílias nobres. Gente, isso é muito complicado, porque, sabe, só mexeu com ela quando mexeu com o povo que tinha isso daqui, né? Isso é um absurdo, né? Só que naquela época, os camponeses não tinham abertura pra falar nada, pra questionar nada, sabe? Era aquilo e pronto, fica quieto. O julgamento, ele foi muito grande. Foram 306 pessoas que testemunharam contra Elizabeth, incluindo o esquadrão dela, né? Que eu já falei pra vocês que uns foram condenados à morte e outra foi jogada numa cela até apodrecer.
Gente, enquanto a Elizabeth estava lá na cela do castelo dela, muitos pastores iam visitar ela. E ela nunca falou que estava arrependida do que tinha feito. E no dia 22 de agosto de 1614, ela se deitou após reclamar que as mãos dela estavam frias e começou a cantar lindamente. E ali foi o fim da Elizabeth. Em 1995, a cripta dela foi aberta e nada foi encontrado lá. Nenhum resto mortal, nada. E fica o questionamento: aonde estão os restos mortais da Elizabeth? Gente, algumas pessoas falam que as alegações contra ela eram mentira. Que tinha um diário que ia provar a inocência dela. Só que esse diário nunca foi encontrado, né? Até hoje, onde está o diário, não sabemos. E esse é o vídeo de hoje. Gente, eu vou pedir para vocês deixarem um like, para vocês se inscreverem no canal e deixar nos comentários dicas de casos que vocês queiram que eu fale, tá bom? Que eu faça a pesquisinha e veja se eu gostar do caso, eu trago pra vocês, tá bom? Beijo e tchau!